Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você entenderá se vale ou não a pena investir em ETFs brasileiros. Então se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final. O primeiro passo para saber se vale ou não a pena investir em ETFs brasileiros é entender o que é de fato um ETF. O ETF vem de uma sigla em inglês Exchange Traded Fund, que para o português pode ser traduzido como fundo negociado em bolsa. E a diferença de um ETF para um fundo de investimentos comum é o fato de que o ETF simplesmente copia e cola um índice geral de mercado. Vamos pegar como exemplo o principal índice de mercado aqui do Brasil, o índice Ibovespa, que possui um ETF que investe nas mesmas empresas que o índice Ibovespa tem como representatividade através do código BOVA11. Como você pode estar vendo agora, as empresas que têm as maiores representatividades do índice Bovespa são aquelas mais valiosas. A Vale tem uma participação de 11,4% no índice, o Itaú 7,9%, a Petrobras com as suas duas ações 7,9% e 4,3%, Banco do Brasil 3,8% e outras empresas que vão tendo representatividades cada vez menores. E quando você investe no ETF que copia o Ibovespa, o ETF BOVA11, você estará adquirindo participação nessas mesmas empresas com o mesmo percentual que eu apresentei para você. Dessa forma, em um único ativo, você consegue ter uma carteira diversificada. A primeira vantagem de investir o seu dinheiro através de um ETF é o fato de você ter um baixíssimo custo, principalmente comparado aos fundos de investimento ativos, fundo de ação, fundo multimercado ou um fundo de renda fixa. O ETF do BOVA11 tem uma taxa de apenas 0,1% ao ano, contra os principais fundos de investimentos aqui no Brasil, que têm taxas que ficam por volta de 2% ao ano, sem contar a taxa de performance. Isso significa uma taxa 20 vezes menor. A segunda vantagem é o fato de você ter uma altíssima diversificação. Em um único ativo, você consegue adquirir participação em mais de 50 empresas, no caso do Ibovespa, por volta de 70 companhias. E existem, evidentemente, outros ETFs que investem não só na Bolsa Brasileira, mas investem também na Bolsa Norte-Americana, que podem fazer com que você adquira participação em mais de 200, 300, até mesmo 1.000 companhias em um único ativo. A terceira vantagem é a valorização do tempo. Você não vai precisar ficar analisando por horas e horas, empresa por empresa, ação por ação, para verificar se vale ou não a pena adicionar ela na sua carteira. Através do ETF, com um único ETF inclusive, você consegue já ter uma carteira muito bem diversificada, o que faz com que você economize muito tempo de análise e consiga dedicar esse tempo para outras atividades que você julgar como sendo mais relevante. Você vai poder trabalhar, por exemplo, mais horas, você vai, por exemplo, no tempo livre do trabalho, ao invés de ficar estudando sobre o mercado, você vai poder ficar com a sua família, vai poder fazer uma viagem, enfim, você não vai ter que ficar na frente de um computador analisando inúmeras ações. E a quarta e última vantagem é a facilidade. É muito fácil, principalmente para você que está começando a investir agora no mercado, investir através de ETFs. Você não vai ficar confuso com a grande quantidade de ações e a grande quantidade de opções. Através de um ETF, como por exemplo o BOVA11, ou um ETF que investe na Bolsa Americana, o IVVB11, você vai conseguir ter uma carteira bem diversificada e uma carteira, de certa forma, rentável a longo prazo. Mas é claro que os ETFs não possuem apenas vantagens. Existe uma desvantagem muito clara, que é o fato de você ficar preso a ter um retorno exatamente igual à média. Então, se a Bolsa Brasileira, se o Ibovespa, nos próximos 15 anos tiver um rendimento de 8% ao ano, é esse retorno que você terá investindo através do BOVA11. Você não vai conseguir ter um retorno maior de 10, 12, 15, 20% ao ano investindo através de um ETF. Por outro lado, isso também pode ser visto como uma vantagem, porque na média, a maior parte dos investidores que optam por selecionar ações individuais não conseguem superar os índices de mercado. E é isso que diz um estudo feito em relação aos investidores norte-americanos entre 2001 e 2020, que mostra em laranja que o investidor médio ao longo desse período teve uma rentabilidade anual de apenas 2,9% ao ano, em comparação ao índice americano em verde, que teve uma valorização de 7,5% ao ano. Então, se você consegue superar o índice, investir através de um ETF é algo ruim. Por outro lado, se você se encaixa entre os investidores que estão começando agora, investir através de ETFs pode ser o seu primeiro passo muito seguro, porque você garante pelo menos uma mínima rentabilidade boa na sua carteira. Agora que você já entendeu o que é um ETF, quais são as suas vantagens e desvantagens, chegou o momento de responder a pergunta inicial do vídeo. Investir em ETFs brasileiros vale a pena ou não? E a resposta ela vai ser dada com base em dois fatores muito importantes. O primeiro deles, que eu vou apresentar agora, que está relacionado à alta volatilidade e insegurança em relação
a Bolsa de Valores aqui do Brasil, e para evidenciar esse fato, eu vou te apresentar alguns gráficos para você entender melhor. Entre 2000 a 2008, a Bolsa de Valores brasileira em azul, representada pelo ETF EWZ, teve uma rentabilidade total de 361%, contra a Bolsa Americana em roxo, que teve um rendimento de 11,31%. Nesse período em específico, as commodities subiram muito de preço e, consequentemente, o Brasil conseguiu se beneficiar muito desse fato, fazendo com que a sua Bolsa de Valores se valorizasse não só em reais, mas também em dólares, como você viu no gráfico. Por outro lado, de 2008 para cá, até 2025, o oposto acabou acontecendo. A Bolsa de Valores do Brasil em dólar apresentou uma rentabilidade muito ruim, uma queda de 27%, contra a Bolsa Americana em roxo, que rendeu 518%. E o gráfico que eu acabei de apresentar para você evidencia esse fato de que a Bolsa brasileira é muito dependente das commodities. Quando elas estão subindo de preço, a economia brasileira se dá muito bem, consequentemente, a Bolsa de Valores se valoriza bastante. Por outro lado, se isso não acontece, como por exemplo entre 2008 e 2025, a Bolsa de Valores brasileira acabou despencando muito, não só por conta da queda das suas ações, mas também por conta da alta valorização do dólar frente ao real, fruto da instabilidade econômica e política aqui do Brasil. Nós tivemos um impeachment, nós tivemos uma grande crise econômica e até hoje nós estamos vivendo um cenário político e econômico um tanto quanto instável. E aproveitando para pegar o período completo, entre 2000 até 2025, a Bolsa de Valores brasileira em dólar rendeu 231% e a Bolsa norte-americana rendeu 521%. Trazendo para a rentabilidade anual, a Bolsa brasileira rendeu 5% ao ano e a Bolsa norte-americana 7,71%. Então, através desses três gráficos, ficou muito claro como que a Bolsa brasileira pode apresentar um resultado muito ruim, até mesmo se você investir por muito tempo, diferentemente da Bolsa norte-americana, que por mais que entre 2000 até 2008 tenha tido um resultado ruim, ainda assim a rentabilidade ficou positiva e você pelo menos conseguiu ter um mínimo ganho, diferentemente do Brasil, onde você simplesmente rasgou dinheiro, você simplesmente perdeu muito poder de compra, não só na nossa moeda em reais, mas também em dólar, que acaba impactando diretamente no preço dos principais produtos e serviços que a gente consome aqui. O segundo fato que faz com que os ETFs brasileiros não sejam tão atrativos é o fato da economia brasileira ser muito atrasada. Nós não temos empresas de tecnologia, nós não temos empresas que de fato inovam e dominam os seus mercados mundo afora. As principais empresas do índice Bovespa, Petrobras e Vale, trabalham com produtos e serviços que existem há muitos anos. Ou as outras empresas que também acabam tendo uma grande representatividade, que são os bancos. Itaú, Banco do Brasil ou Bradesco. Qualquer país do mundo tem esse tipo de empresa. A realidade é que o Brasil não se adapta à nova mudança da economia global e, consequentemente, a Bolsa de Valores e nós, investidores, acabamos perdendo muito com isso. Como você pode estar vendo nesse gráfico, que mostra a representatividade tanto da Petrobras quanto da Vale dentro do índice Bovespa desde 2005, podemos ver que em cinza a representatividade dessas empresas continua muito elevada. Lá em 2005 a representatividade ficava por volta dos 25%, valor que subiu e desceu ao longo do tempo, e em 2022 esse percentual voltou ao valor de 2005, ficando nessa faixa dos 25%. Quando comparamos essa mesma informação com o índice norte-americano S&P 500, que investe nas 500 maiores empresas norte-americanas, percebemos uma grande mudança das empresas mais representativas entre 2000 a 2024. Você pode ver isso através desse gráfico, que compara as 10 principais empresas do índice S&P 500 em 2000 e em 2024. E a única empresa que permaneceu no índice foi a Microsoft, que é uma empresa de tecnologia, que é uma empresa que conseguiu inovar as suas operações. Então, por conta desses dois motivos, eu considero que investir através de ETFs brasileiros não vale a pena. Mas é importante ter em mente que o fato de investir em ETFs no Brasil não seja uma boa ideia, isso não significa que investir em ações não seja uma boa ideia, porque no Brasil você consegue encontrar excelentes oportunidades para investir em ações individuais à medida que você tiver uma boa estratégia de investimentos. Eu vou te dar um exemplo da minha carteira de investimentos pessoal. No final de 2023, através de um processo de análise automatizada, onde eu consigo encontrar ações mais baratas do que a média, uma empresa acabou chamando a minha atenção e entrou na minha carteira nesse período, que foi a Porto Seguro. E desde então, ela permanece na minha carteira e apresentou uma rentabilidade, considerando valorização e dividendos, de 69%, contra o Ibovespa, que rendeu 10%, e a renda fixa, que rendeu 14%. Se eu tivesse investido no ETF do Ibovespa, no BOVA11, a minha rentabilidade teria sido de apenas 10%. Por outro lado, como eu tive um processo claro de análise
e consegui identificar uma ação com vantagens competitivas, uma empresa que tinha um potencial de valorização maior do que a média, eu consegui ter um rendimento muito bom. E você também pode ter esse tipo de resultado na sua carteira de investimentos ao conhecer o meu curso, A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos na Bolsa Brasileira e também na Bolsa Norte-Americana, e com isso ter mais segurança na hora de investir, ter mais rentabilidade e sem precisar ficar horas e horas analisando o mercado. Tudo de uma forma simples, clara e objetiva. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que está agora na sua tela e entrar no site. Bom, então esse foi o vídeo onde você conseguiu entender de uma forma clara o porquê que investir em ETFs aqui no Brasil não é a melhor opção e porquê que investir em ações individuais acaba sendo a melhor decisão para você que quer adquirir participação em ações aqui do Brasil, ações listadas na Bolsa Brasileira. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!